é, às vezes, a perda de peso, né? Afinal, o peso que passa por aquela articulação faz toda a diferença. Existem outros métodos, por exemplo, fisioterapia, mesmo atividades físicas controladas. Essas são as bases do tratamento da artrose em sua fase inicial. Atividade física na água, então uma hidroginástica. Essa seria a melhor opção de tratamento para aquele indivíduo que tem uma artrose em fase inicial. Por quê? A atividade física realizada na água, ela tem ela tem o peso do corpo, de certa forma, anulado. Quer dizer, então, as atividades físicas na água são as mais recomendadas para esses pacientes que têm artrose em fase inicial. Isso é importante dizer. Tá. Então, a pessoa que deixou passar ou tentou fazer esse tratamento com medicamento só e não foi suficiente, o que tem que fazer? Pode recorrer a quê? Aí que tá. Então aí a gente parte para a próxima etapa do tratamento, que em algumas articulações é cirúrgico, né? No joelho, no quadril principalmente, é cirúrgico através de uma cirurgia que é conhecida como a artroplastia, ou seja, a substituição daquela articulação por uma prótese, né? Repito, essa é o estágio final da doença. E esse tratamento ele resolve definitivamente o problema, né? E a gente vai conversar sobre isso, mas é realmente um tratamento que resolve o problema, mas, repito, nas fases mais avançadas da artrose, tá? Isso é uma coisa importante. Todos esses passos do tratamento são seguidos, então a pessoa não chega e logo faz a cirurgia. Primeiro você tenta de uma outra maneira. Exatamente, essa que é a ideia. Tá. Eu perguntei as diferenças de artrite e artrose, agora eu pergunto se há alguma relação entre artrose e osteoporose, doutor? Não, as pessoas também confundem artrose e osteoporose, mas não existe nenhuma relação, Denise, entre artrose e osteoporose. Não há nenhuma Não relação. existe, então. São duas doenças absolutamente diferentes. Agora, tem uma palavra que é utilizada também para falar de artrose, é osteoartrose, aí tá certo. Osteoartrose, exatamente. Tá. Isso sim é correto. Artrose e osteoartrose é a mesma coisa. Que não tem nenhuma relação com osteoporose. Exatamente. Tá. Tem alguma maneira de retardar a evolução da artrose, doutor? Na verdade, não. Ainda não se descobriu nada que possa retardar a artrose. Óbvio que um estilo de vida saudável, um peso adequado para aquela pessoa e... eu acho que são os caminhos para se levar uma vida saudável até o final, principalmente no que diz respeito às articulações. Tá, então pode ser aí até um trabalho multidisciplinar. Exatamente. Se a pessoa está acima do peso, então, o doutor disse que às vezes o primeiro passo é perder peso, então a pessoa vai precisar de um outro profissional até para fazer esse acompanhamento. Às vezes, só isso já funciona? Às vezes só isso já funciona. Existem relatos de pacientes que perderam muito peso, né? Pacientes às vezes com uma obesidade mórbida foram submetidos a algum tipo de cirurgia para fazer uma redução de peso acentuada e melhoraram totalmente do quadro de dor que elas sentiam da artrose. A artrose continuava lá, mas a dor melhorou bastante. Então há relatos sobre isso. Agora, eu lembro que você que está em casa também pode participar, viu? Ligue para casa da operadora 11 3337 5886. Doutor, agora, quem tem artrose, então está sentindo uma dor, às vezes foi ao médico, foi diagnosticado com artrose, muitas vezes não leva o tratamento adiante, simplesmente fica com aquilo diagnosticado. Então assim, não vou fazer atividade física porque eu tenho artrose. É assim que tem que ser ou a pessoa tem sim que continuar fazendo atividade física? A atividade física é importante, mas, repito, o ideal é que seja feita uma atividade física sem impacto ou com um impacto muito pequeno. Nesse caso, então, o que a gente recomenda são atividades físicas na água ou, por exemplo, a bicicleta ergométrica, por exemplo. É uma atividade física que mantém aquela articulação, principalmente do quadril e dos joelhos, funcionando, mas tem um impacto muito baixo. Isso que seria o ideal. Tá. Fisioterapia. Então, é o médico que indica quando a pessoa tem que fazer a fisioterapia, é isso? Exatamente. A fisioterapia indicada é uma ferramenta muito válida nos casos de artrose, principalmente nos casos iniciais, e geralmente é indicada pelos colegas ortopedistas. Tá. E o que a pessoa vai notar quando está fazendo a fisioterapia? A melhora da dor, o quê? Principalmente a melhora da dor, né? Mas vale ressaltar que nos casos de artrose, principalmente a artrose de quadril, existe uma limitação importante dos movimentos. A pessoa acaba por perder aquele movimento que ela tinha normalmente.
Então, um relato comum, frequente, nas pessoas que têm artrose, artrose do quadril em estágio um pouco mais avançado, é que elas têm principalmente os homens, têm uma dificuldade, por exemplo, de cortar as unhas do pé. Ele não consegue mais fazer o movimento de fletir o quadril, trazer o pé para próximo para poder cortar as unhas do pé. E a fisioterapia tem um papel muito importante nesse aspecto. Ela devolve uma parte do movimento que acabou sendo perdido por causa da doença. Artrose sempre tem dor? Sempre. Nunca existe, na verdade, para se fazer o diagnóstico da artrose, a primeira coisa é que o paciente tem que reclamar de dor. Então, se ele não tem dor, dificilmente a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico. Tá. Agora, falando especificamente da artrose no quadril, quais são os sintomas desse tipo de doença nessa articulação? O sintoma principal é dor. Na verdade, Denise, a dor ela é na região inguinal, ou seja, bem na região da virilha. Normalmente começa ali a dor. Agora, há relatos de pacientes que a dor começa na região do joelho. Isso é explicado por causa da inervação do quadril. Existe um nervo que passa muito próximo à cápsula articular do quadril e esse nervo, nos casos em que existe já uma artrose em grau médio para avançado, esse nervo ele acaba sendo comprimido e ele dá um sintoma na região próxima do joelho. Mas, normalmente, esse não é o usual. O usual é uma dor principalmente na região inguinal. Pode acontecer dessa dor ser muito leve e o paciente, às vezes, começar com uma perda de movimento antes da dor, tá? Porque aí o próprio paciente limita esse movimento para não sentir mais a dor. É mais ou menos isso, é mais ou menos o que acontece. Então, às vezes há relatos de pacientes que têm, às vezes, inicialmente uma perda de movimento e depois eles acabam evoluindo com dor. Mas a dor é o sintoma principal, a dor principalmente na região inguinal, na região da virilha. Essa é a dor da artrose do quadril. Tá, agora é prejudicial a pessoa deixar de ir ao médico e, de repente, só limitar esse movimento para alguém já pode ser suficiente. E quão prejudicial é isso depois? Então, o que pode acontecer? Porque o problema é na cartilagem, é isso? Exatamente. O que pode acontecer com a cartilagem que, mesmo limitando esse movimento, vai haver prejuízo para o paciente? Isso é uma coisa interessante. A gente até tem uma animação que seria interessante. Vamos pedir para o nosso diretor colocar no nosso plasma para a gente mostrar as imagens. Eu gosto de trabalhar com as imagens que fica bem mais fácil para as pessoas que estão em casa poderem visualizar e entender como é que funciona, né? Vamos lá. Então, naquela imagem superior à esquerda, existe uma cartilagem praticamente normal. A cartilagem é essa que está mostrado em azul. E embaixo existe o osso que fica logo abaixo da cartilagem. O que acontece nas pessoas que têm artrose é que, já passando para a imagem da superior à direita, é que ela começa a sofrer alguns desgastes. Isso está ligado muito provavelmente a uma desidratação da cartilagem. A cartilagem perde a capacidade de trocar água com esse líquido que tem justamente em volta dela, que é o líquido sinovial. Esse processo de desidratação acaba levando a pequenos furos na cartilagem e esse líquido ele acaba penetrando, que aí a gente já passa para a imagem da inferior à esquerda, esse líquido acaba penetrando e encontrando diretamente o osso. Nesse momento existe uma soltura de fragmentos de cartilagem. Esses fragmentos ficam soltos na articulação e ao ficarem soltos na articulação eles funcionam exatamente como um corpo estranho. Então, aqueles fragmentos soltos ali, eles acabam por formar uma lixa, como se fosse uma lixa, e a pessoa andando e fazendo movimentos em cima, acaba que esses fragmentos vão acelerar muito o processo de artrose. E a imagem inferior da direita mostra o final do estágio, ou seja, aquela cartilagem praticamente não existe mais e existe já um contato entre um osso e o outro osso daquela articulação. Aquele outro osso ali é o fêmur, é isso? É isso, ali o que está mostrando é o fêmur, né, encostando já diretamente no osso da bacia. Né? Nesse estágio é que existe uma dor praticamente insuportável e principalmente uma perda de movimento importante. As pessoas quase não têm mais movimento nessa articulação. Esse é o estágio mais avançado da artrose. Tá? Mas basicamente é isso. Então começa com uma cartilagem praticamente normal, essa cartilagem aos poucos vai perdendo e o mais importante é que ela se solta. E ao se soltar ela forma fragmentos dentro daquela articulação e esses fragmentos vão levar
desgaste muito rápido daquela articulação. Agora, eu acredito que esse desgaste varia de pessoa para pessoa, né? Quanto tempo leva esse desgaste, se a pessoa usa mais ou menos a articulação, exatamente. Né? Mas você encontra pacientes que estão ali naquele estágio mais avançado? A gente encontra e os relatos são exatamente como os relatos daquela paciente que foi mostrada na reportagem. Ela é uma dor insuportável, às vezes os movimentos simples do dia a dia, como simplesmente abaixar ou levantar, começam a ficar praticamente impossíveis. E um relato que é muito comum nesses pacientes que têm uma artrose em grau avançado é a dor noturna. Esses pacientes acabam por acordar à noite com uma dor insuportável no quadril. Nesse estágio, realmente, aí a qualidade de vida praticamente se perdeu e eu acho que aí estaria indicado o tratamento definitivo, que é com uma prótese total de quadril. Tá. No próximo bloco, então, a gente vai mostrar essa prótese de quadril. O doutor trouxe aqui para nós, a gente vai mostrar daqui a pouquinho como é que funciona, ele vai explicar tudo. Tem mais imagens também para você ver, mas isso no próximo bloco. Quem está aqui comigo hoje é o doutor André Wever, ele é ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Quadril. Tá tirando as nossas dúvidas, não saia daí. Aproveita o intervalo, liga para casa, era operadora 11 3337 5886. A gente volta já, não saia daí.